Eu nunca imaginei que o fundo do poço pudesse se tornar um ponto de partida. Hoje eu vou gravar um vídeo ao ar livre. Tô de volta à minha terra natal. Natal não, porque eu nasci em Goiânia. Mas eu fui criada aqui. Tô de volta a essa terra minha, onde eu me sinto abraçada. Tô aqui num espaço como era antes, os espaços verdes de Brasília, onde eu gostava de me refugiar, onde eu me sinto assim, ó, vendo o mundo, mas o mundo não me vê. O carro mais perto passa longe. Vou encontrar um cantinho aqui na sombra para poder fazer esse vídeo para vocês. Bom, mas sem enrolação, eu quero falar nesse vídeo como que eu fiz do meu poço casulo. Eu nunca imaginei que o fundo do poço pudesse se tornar um ponto de partida. Na verdade, eu achava que aquilo nunca ia acabar. E se você tá aí também numa situação, num momento em que parece que tá tudo perdido, tudo confuso, que você tá sem direção, eu quero dizer para você que eu tô aqui não porque a minha vida deu certo. Na verdade, eu tô aqui porque em muitos momentos ela deu errado. E eu precisei entender isso para poder me reinventar. E durante muito tempo eu vivi no modo sobrevivência, sem entender que eu estava repetindo padrões, entrando em ciclos e sem conseguir sustentar absolutamente nada. Não porque eu não queria. E por muito tempo eu achei que o problema era eu. Eu cresci num ambiente onde eu me sentia rejeitada, comparada, invisível. E muito cedo eu entendi que ou eu me adaptava e me calava, ou eu fugia. E isso foi moldando a forma como eu vivia. Ao longo dos anos, eu me vi repetindo situações difíceis, relações conturbadas, perdas, recomeços. E algo que eu hoje consigo enxergar com clareza é que eu me reinventava muitas vezes, mas sempre depois de uma queda. Isso era mais um padrão que eu só percebi depois. Eu não estava construindo, eu estava sobrevivendo. E teve um momento em que eu me senti que eu precisava parar. Não porque eu queria, mas porque eu não conseguia mais, eu não suportava mais continuar do mesmo jeito. E foi ali que eu comecei a perceber algo muito profundo. Não era a vida que estava sempre dando errado. Eu estava me abandonando no processo. Em nome de uma aceitação, em nome de um amor, em nome da sobrevivência, em nome da maternidade, eu fui me deixando de lado. E quando a gente se abandona, a gente aceita o que não devia, a gente permanece onde dói, a gente se perde de si. Quantas vezes eu não me reconhecia? E foi isso que me manteve presa nos mesmos ciclos durante tantos anos. Então hoje, a maior lição que eu carrego não é sobre persistência, é sobre parar de me abandonar enquanto eu continuo. Hoje, aos 47 anos, eu não estou recomeçando do zero. Aliás, não existe começar do zero nessa idade, né? A gente recomeça com uma nova consciência. E isso muda muita coisa, né? Eu não tenho todas as respostas. A vida é uma constante de aprendizados. E a gente vai morrer sem ter terminado muita coisa nessa vida. Só que eu acredito na próxima vida, que aliás eu quero contar isso também num próximo vídeo. Pela primeira vez, eu não estou fugindo, eu não estou reagindo, eu estou escolhendo construir uma base forte com o que eu tenho hoje, a minha voz, a minha história, a minha consciência, e talvez esteja aí o seu ponto também, enquanto você se sente perdida, sem saber por onde começar, ou achando que passou o tempo. Deixa eu te contar uma sabedoria que a minha criança me ensinou. Enquanto eu pulsar, existe possibilidade e eu vou continuar me levantando. E não é sobre voltar atrás, não é sobre me diminuir, mas sobre construir diferente daqui para frente. Se isso faz sentido para você, eu quero te convidar a ficar aqui comigo, porque eu estou recomeçando esse canal exatamente por isso. Eu quero compartilhar não só o que eu aprendi nessa jornada de autotransformação, mas também o que eu estou descobrindo e entendendo daqui para frente, e talvez estender a minha mão para você não se abandonar e iluminar o caminho para você não se perder, seja o que eu posso deixar de mais precioso nessa jornada. Eu amo compartilhar, eu amo ensinar, eu amo conversar. Aliás, a minha boca, eu falo que ela é tão grande assim porque foi feita para falar. E é justamente sobre isso que eu quero trazer
como, não é como consolo, mas como insight, como uma possibilidade para você tirar forças de dentro e entender que sim, que vale a pena recomeçar com uma nova consciência, com percepção desses padrões, com novos limites, com autocuidado, com amor próprio. E amor próprio não é sobre fazer skincare, fazer unha, porque se fosse isso eu tava lascado, eu sou toda alérgica e não posso usar quase nada. É só óleos essenciais, coisas naturais, enfim. Mas eu quero dizer para você que está aqui me acompanhando que enquanto você estiver pulsando, não é o fim. Ainda que você pare de pulsar em algum momento, eu tenho certeza que isso vai ter te servido de muita bagagem, porque eu também percebi isso. E aí vou citar aqui mais uma vez a minha experiência com a ayahuasca, que eu quero falar também a respeito disso nos próximos vídeos, que me trouxe muita clareza de coisas que eu já sentia dentro, de certezas que eu já carregava, serviu para validar, para eu entender os ciclos que eu estava vivendo, as pessoas que me cercavam, por que eu nasci nessa família, por que eu me relacionei com as pessoas com quem eu me relacionei, por que eu tive os filhos que eu tive, porque alguns amigos estavam na minha vida. Então todas essas percepções só vieram com uma busca muito profunda de me conhecer, de me sustentar num lugar de... Não é que eu preciso dar certo, porque dar certo, a mim, não é você ter grandes posses, como eu já disse também, isso não foi nunca um grande sonho para mim. Obviamente que é ótimo ter posse, não estou condenando aqui isso, mas para mim a minha liberdade, a minha paz, a minha essência, o meu caráter, isso é que era mais importante, era manter o meu lugar estabelecido naquilo que eu acredito. Eu estou aqui justamente começando isso porque eu sei que eu tenho muito para entregar para esse mundo, para pessoas que estejam passando por situações onde se sintam atoladas numa lama acima do pescoço, se afogando. Respira, tá? Respira, porque vai dar certo, existe saída. O que eu quero dizer aqui nesse momento é não se abandone. Começa a cuidar de você no sentido de colocar limites nas pessoas, compreender a sua essência, sustentar aquilo que você acredita, de olhar para você como a pessoa mais importante desse mundo. Não existe nada e nem ninguém que possa estar sobre isso, nem mesmo os nossos filhos, porque se a gente não está bem, eles não ficam bem. E eu acredito que eu seja a maior prova disso. Na minha tentativa, na minha busca de entregar tudo para eles, foi muitas vezes o lugar que eu me abandonei, o lugar onde eu deixei de fazer o que eu acreditava para entregar o que eu necessitava, que era a participação na família, participação de eventos onde eu, na verdade, só era diminuída, reduzida, enfim. Muitas vezes nesse autoabandono eu acabei ensinando para os meus filhos esse mesmo padrão. Aceitar a humilhação, estava tudo bem em função de um pertencimento. Eu não fui quem eu deveria ter sido, eu não fui aquilo que eu acreditava. E todas as vezes que eu abandonei essa minha essência, essa minha maneira de ser, foram as vezes que eu fui cada vez mais profundo nesse poço. Se você tiver filhos, olha para eles como alguém que está olhando aquilo que você faz e não o que você diz. Porque muitas vezes eu dizia para eles coisas que eu acreditava, coisas que eu via, mas mesmo assim eu ficava lá naquele ambiente. Então a frase que eu acho que muita gente já conhece, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Tem coisas que a gente não pode desfazer, que a gente não pode voltar atrás, a gente só tem como se perdoar e entender que a consciência que a gente tinha antes era essa, e seguir adiante. Aliás, perdão também é um assunto muito importante que a gente precisa falar por aqui, por esse canal, e eu vou tocar nesse assunto. Então vou deixar aqui uma lista de atitudes e de práticas que você pode ter em relação ao seu amor próprio. Cria uma rotina, mesmo que você não sinta vontade de levantar da cama. Olha, vai engateando, porque muitas vezes, pela falta de vontade, quando a gente faz, a vontade vem. Aquilo vai, aquelas cracas vão saindo num banho. Tome um banho energético, tome um banho de ervas, tome sol, tome vitaminas inclusive de frutas especialmente. Coloque esse momento como prioridade na sua vida, de você cuidar de você cuidar da sua casa, das suas relações, de perceber quando alguém faz algum comentário
que você se sente reduzida, quando você sente contração, que você tem uma necessidade de se fechar ou que você sente um peso a cair, é nesse momento que você tem que se proteger. Quando você sente expansão, leveza, vontade de viver, é nesse lugar que você tem que se manter. Cuida da sua saúde, cuida do seu corpo, da sua alimentação, do seu sono. Evita gastar dinheiro, comprar coisas para suprir um vazio. Aproveite os momentos de ócio, de tédio. Tenha um diário. Escreva suas dores. Não precisa revisitar esses escritos. Talvez até queimá-los seja mais interessante. Escreva também as suas conquistas, os seus insights. Tenha isso como um catálogo de coisas que você pode revisitar para poder se fortalecer. Vem de dentro de você, é seu. Mais do que as minhas palavras, as suas próprias. A sua própria experiência é o seu manual. Tenha momentos de lazer, por menor que seja, e mesmo sem dinheiro. Entre em contato com a natureza. Pise descalço na terra. Abrace uma árvore. Converse com as plantas, com os pássaros. Tenha certeza de que a natureza te responde e te visita. Eu tenho várias experiências aqui de momentos que eu precisava de uma resposta. E depois que eu estudei o xamanismo, quando eu entendi os animais de poder, isso ficou ainda mais claro na minha vida. Numa das minhas fugas, eu fui para a Bahia e assim que eu aluguei a casa, tinha um bicho-pau gigantesco na porta. Pela essência dele, ele é um bicho quietinho, ele se finge de morto. E o recado era justamente esse. Vai fazer as suas coisas e finge de morta, não conta pra ninguém. Quando um beija-flor visita você, uma coisa que acontecia, na verdade, barata. Nossa, teve uma vez que eu tava num lugar que elas invadiam a porta, mas eram muitas, assim, entrava 4 de uma vez, era a coisa mais louca. Nem comida tinha, era só um quarto, que loucura. Mesmo quando a casa tá limpa, pra mim, tá? Ela tem um aspecto de fofoca. Então, quando o grupíssimo tava lá de fofoca e querendo saber da minha vida e fazendo coisas, não sei o quê, era batata, parecia barata na minha casa. Outro sinal dos animais também, além dos beija-flores, das borboletas, formiga. É normal, se você tem um açúcar ali, se tem uma comida, um resto, né? É natural que esses bichos apareçam. Mas quando não acontece e acontece em padrões estranhos, essa foi tão estranha. As formigas entraram fazendo um padrão de quadrado na minha casa. Você já viu a formiga andando em formato quadrado? Sinceramente, eu nunca tinha visto. Mas além delas entrarem e irem fazendo umas geometrias perfeitas assim, várias espécies, tinha umas bem pretinhas, parecem umas aranhinhas, elas são venenosas. Elas me picaram, inclusive. Isso fala de intriga de pessoas que... Porque a formiga, ela trabalha junto, né? Ela trabalha em conjunto. E especialmente sendo uma formiga venenosa, aí a gente já está falando de peçonha. Então, elas fazendo aquele movimento, eu falei, cara, estão me cercando. E justamente estava acontecendo isso. Estavam me cercando para poder me fazer mal. E além das geometrias que elas faziam, tinha uma outra menorzinha, uma formiguinha vermelha de fogo, também venenosa, que elas invadiram a janela era branca, a janela foi ficando toda vermelha, era a coisa mais esquisita. Elas foram se acumulando, que pingava, parecia no gota d'água, era a coisa mais esquisita de se ver. E eu não gosto de matar bicho. Minha gente, aquilo ali foi a maior prova de que a natureza fala com a gente e fala de uma maneira silenciosa. Então não ignore os sinais, não ignore a sua intuição. Tenha certeza de que o seu coração fala com você. Esse sentimento de contração, expansão, ele é o maior sinal de que você está indo pelo caminho certo ou errado. A sua intuição é mais um lugar de amor próprio e de autocuidado. Cuida de você, não se perca, e quando você não estiver se reconhecendo, acessa aquele lugar, aqueles dias que você se sentia feliz, que você se sentia pronta, que você tinha uma força para poder agir. E quando você acessa isso, lá da sua infância que seja, que você tiver tido apenas um momento na sua vida que você tenha sentido isso, se apega a esse momento.
Se você precisar voltar aos lugares que te faziam se sentir livre, leve, presente, viva, volta lá, experiencia de novo. Se você não puder voltar fisicamente, se você estiver distante, volta lá na sua mente, respira essa sensação e segura aqui na minha mão, tá bem? Eu tô aqui para dividir essa história, não como vítima, mas como alguém que permanece se reinventando, ainda que seja necessário deixar coisas e pessoas para trás. Por amor e com alegria. Se você quiser deixar aqui as suas impressões, o seu comentário, o seu relato, a sua dificuldade, eu tô aqui para te amparar. Eu vou responder e vou ler cada um dos comentários. Trazer um conforto, um insight, uma palavra. Estou aqui para isso, tá bem? Para dividir o meu conhecimento, a minha experiência, usando a minha voz e a minha sabedoria. E até o próximo vídeo.